Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira videoaula da disciplina de Sociologia do Desenvolvimento. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Rogério Maquino, e a disciplina ela é uma continuidade, né, de alguns temas trabalhados em economia política, né? O desenvolvimento está diretamente ligado com várias das questões de economia política. E nessa primeira videoaula a gente vai fazer algumas questões, colocar algumas questões introdutórias. Antes da gente começar, eu peço para você pegar, colocar aí o seu caderno e o lápis aí do lado, para a gente fazer umas pequenas anotações. O que lhe vem à mente quando você ouve expressões como país desenvolvido ou país de primeiro mundo? Essas duas expressões, país desenvolvido, país de primeiro mundo. O que você imagina quando você ouve essas expressões? Como é que você imagina, né? Que imagens aparecem na sua mente quando você ouve essas expressões? Como que você imagina que é um país desenvolvido? Ou como você imagina que é um país de primeiro mundo? Pega aí o seu caderno, o seu lápis e coloca alguns, sei lá, uns 5 itens, né, que você acha que são critérios ou algo que tem que estar lá para ser considerado um país desenvolvido ou um país de primeiro mundo. Dá uma pausa no vídeo, né, de 1 minuto até você preencher essa lista e daí a gente continua. Pronto? Despausaram aí o vídeo? Então, vamos lá. Na sua imaginação, como seria a educação num país desenvolvido? Então, se você imagina um país desenvolvido, né, um país de primeiro mundo, você tem que imaginar como que seria a educação, o sistema educacional, as creches, as escolas, as universidades, e quem e como frequentaria essas escolas, né? Essas escolas seriam todas públicas, seriam todas privadas? Como que funcionaria? Como que seria a infraestrutura dessas escolas? Como seria a formação desses professores? Quais são os recursos que teriam nessas escolas? E se vocês se acham, né, capazes de ministrar aula nessa escola ideal de país desenvolvido, de primeiro mundo? Como que seria a saúde, a dimensão da saúde, serviços de saúde, no que vocês imaginam que é um país desenvolvido? Seria a saúde toda pública? Seria uma saúde privada? Seria uma saúde mista? Como seriam os hospitais? Como seriam os postos de saúde? Ou seriam que nem em alguns lugares, como na Espanha, que o médico vai à casa das pessoas, uma espécie de médico de cabeceira, médico de família? Como que seriam as estradas e as ruas? Estradas todas asfaltadas, todas com pedágio ou todas sem pedágio, asfaltadas e sem pedágio? E como seria a criminalidade? Né? Seria uma cidade, seria um lugar onde que dá para, sei lá, não precisar trancar a porta com chave, cadeado, né? Deixar aberto, dormir com a porta da casa aberta. E as oportunidades de emprego? Né? Como seria a questão de trabalho e emprego? Será que existe algum país que se pareça com isso que você está pensando? E aí a gente faz mais algumas questões. É possível que o Brasil se torne esse país que você imagina? O que teria que acontecer para esse país aí que você imaginou e anotou no caderno se tornasse realidade? Né? O Brasil conseguiria se tornar isso? E o que seria necessário? E nessa disciplina a gente vai trabalhar muito com os fóruns do SIGA. E daí todas as videoaulas e textos, eu quero que vocês participem o máximo, fazendo comentários, se esforçando para tentar escrever lá nos fóruns, porque ele vai ser o nosso principal meio de aprendizado nesse ensino remoto, né? Nesse ensino à distância. Só que para participar dos fóruns eu peço, né, coloco algumas regras. Uma delas é ser cordial, ser educado, ser civilizado nos comentários, sem necessidade de provocações inúteis, né, ou usar grosserias ou coisas do tipo.
Um outro ponto, que é uma regra que eu estabeleci nas outras disciplinas que eu tenho ministrado à distância, que deu muito certo e que fez o debate render bastante, é a proibição de comentários repetidos. Então, se uma pessoa já fez um comentário com determinado conteúdo, se o seu comentário se parece muito com aquele, então você não faça. Busque um outro comentário sobre um outro aspecto diferente. Uma terceira regra é que os comentários eles não devem ser vagos, rasos ou superficiais. E daí eu dou um exemplo desses tipos de comentários vagos, rasos, superficiais, que é comentário tipo, essa é uma questão importante mesmo, né? Esse é um tema muito complexo. Tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista, né? Cada um tem uma opinião diferente. Então, não faça esse tipo de comentário raso, vago, superficial. Também não faça comentários que fujam ao tema do fórum. Se naquele tópico que tem o fórum, a gente está discutindo um texto sobre, sei lá, indústria, sobre agricultura, sobre mineração, você não vai falar sobre o show da Xuxa. Você não fuja ao tema. Tente se ater ao tema do tópico. E por fim, como ele é uma atividade avaliativa, a participação nos fóruns, justamente eu fiz esse modelo para que não fosse necessário aplicar mais provas ou mais trabalhos escritos, então não deixe de participar dos fóruns. Eu vou fazer uma outra videoaula ou na própria teleconferência eu vou explicar, né, quantas participações em fóruns, etc, etc. Beleza? Aqui eu dou algumas sugestões para a gente debater lá no fórum. E para vocês pesquisarem primeiro e depois irem lá no fórum tentar fazer alguns comentários, né? Por que não se fala mais em países de primeiro, países de segundo e países de terceiro mundo? Há 30 anos atrás, as expressões país de primeiro mundo, país de segundo mundo e país de terceiro mundo era muito usual. Hoje não se usam mais essas expressões, ou só as pessoas assim que são meio ultrapassadas, tipo eu, que usa essas expressões, mas elas saíram, né? Por exemplo, se você vai escrever um artigo científico, você não usa a expressão primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, elas caíram em desuso, ficou obsoleto, tipo calça boca de sino, né? E na realidade, o que seria a definição dessas ideias de países de primeiro, segundo, terceiro mundo? Também no passado, uma expressão que se utilizava muito era país subdesenvolvido, ou país pobre, país em atraso, né? Mas essa expressão país subdesenvolvido também é outra das expressões que foram substituídas, né? Em vez de falar país subdesenvolvido, agora fala país em desenvolvimento, que é o politicamente correto falar país em desenvolvimento, embora eu pessoalmente deteste essa expressão. E a terceira e última pergunta, né? Essas eu vou ficar bravo se vocês não souberem responder, porque a gente já trabalhou em economia política. Qual a diferença entre os conceitos de crescimento e desenvolvimento, né? No fórum você não precisa responder todas essas 3 perguntas, né, e ser exatamente só uma resposta só essa. Você pode trazer um comentário também relacionado a essas questões ali, né, e não precisa comentar tudo. Então, essa é a nossa primeira videoaula com as questões introdutórias sobre desenvolvimento, beleza? A gente vê se na próxima.